Irmãos, com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima então, tá bom? Mas não é para mim não, é para o pastor Gilberto, né? O pastor Gilberto está parecendo manequim de vitrine de shopping center aqui, né? Uma alegria estar aqui na cidade de Suzano, nesse lindo congresso, revendo amigos, cumprimentar o pastor Moura, cumprimentar o pastor Henrique Riame, que representa o nosso pastor Reuel Bernardino, que é o presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, todos os cantores, pastores e amigos que aqui estão. Abra sua Bíblia comigo, sem perder tempo, no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Deus está aqui. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Eu queria fazer um pedido a todos os que estão assentados, para que estejam de pé em reverência à leitura da palavra. Só fique sentado se estiver com uma criança no colo, se você estiver doente. Aliás, se estiver doente, já seja curado em nome de Jesus. Deus é fiel. As horas já se foram, são 10 horas da noite. Era hora da gente já estar em casa, né? Eu costumo dizer que culto é igual restaurante. Você tem que comer a quantidade certa. Se comer demais faz mal. Nós já tivemos aqui vários pregadores, muita música, e aí me deram a palavra nesse horário. Os irmãos já estão cansados, já tem gente indo embora, né? Mas eu vou contar com a paciência de alguns, porque eu tenho algo do coração de Deus. Mas se a igreja também não quiser que eu pregue, não tem problema. É só todo mundo falar: pastor, vamos embora, e eu vou para uma vigília que eu tenho que pregar daqui a pouco. Mas se a igreja quiser me ouvir, eu prego até as 2 horas da manhã aqui também. Amém? Então abra sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Quem encontrou, diga amém. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum. Até que passaram as 3 semanas, e no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, e seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei aquela grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Não retive força nenhuma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me põe sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. E ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. E então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu consegui vitória sobre os reis da Pérsia. E a igreja diz amém. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e por gentileza pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Eu acho que você não apertou direito. Eu escutei um glória a Deus, era para falar aleluia. Aperta com vontade até a pessoa falar aleluia. Isso, pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é?
Vamos orar mais uma vez? Pai, a minha oração não invalida a oração do pastor Gilberto, que já me apresentou. Pelo contrário, a minha oração soma-se à oração dele. E antes que eu comece a contar os seus segredos para o seu povo, cerque este ginásio com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem da cidade de Suzano. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este ginásio. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite ainda, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fique conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, autoridades constituídas, levitas, sacerdotes, missionários, enfim, povo de Deus que aqui está. Eu fiz uma proposta a vocês: pregar ou não pregar. A igreja optou por eu pregar. Então eu vou fazer um pedido agora. Eu gostaria que todos ouvissem o pedido. Eu tenho muita dificuldade em pregar e as pessoas andarem no meio da igreja. Tenho extremamente dificuldade de pregar e as pessoas andarem no púlpito. Então eu vou fazer um pedido a vocês, para que você encontre um lugarzinho agora, se assente e adore a Jesus comigo, tá bom? Eu brinquei, não vou pregar até 2 horas da manhã não, mas não devolvo o microfone enquanto eu não colocar para fora tudo que Jesus colocou no meu coração. E vou dizer aos espirituais agora, somente aos espirituais: se eu conseguir traduzir em palavras o que eu estou sentindo a respeito desta pregação, alguns dos senhores e das senhoras vão sair daqui surpreendidos pelo Espírito Santo de Deus. Como eu disse, não é para qualquer um esta palavra, são somente para os espirituais. Posso ouvir um grito de glória a Deus daqueles que são espirituais ainda? Pastor Roberto, mude a música para mim. Eu venho meditando no livro do profeta Daniel nos últimos dias, e Deus tem me sacudido, pastor Henrique. Há muito tempo a igreja de Cristo parece ter perdido o rumo da sua liturgia e da sua homilia. Liturgia e homilia tem a ver com o culto, tem a ver com o ritual do culto, tem a ver com a essência do culto. Tem muito tempo que nós não vemos mais acontecer aquilo que acontecia sempre, quando os nossos cultos eram um pouquinho mais simples, como línguas estranhas sendo interpretadas, crentes sendo arrebatados, pessoas recebendo dons, dom da palavra, dom da revelação, dom da ciência. Há quanto tempo você não tem na memória a lembrança de alguém caindo endemoniado nos nossos cultos? Eu sei que alguém vai apelar e dizer: não, pastor, é porque nós estamos em tanta pureza e santidade que o demônio nem chega perto da igreja. Ah, se fosse verdade, né, pastor Gilberto? Ah, se fosse essa a realidade, mas a realidade é outra, é completamente oposta a tudo isso. No meio da caminhada, no meio da parafernália de instrumentos de alta tecnologia, no meio de um tempo onde os crentes têm dinheiro, têm carro, têm uma casa bonita para morar, no meio de uma época em que as pessoas têm muitos anéis de formatura no dedo, parece que a simplicidade do evangelho foi arrancada do nosso meio. Parece que aqueles crentes de antigamente, aqueles crentes que só tinham 2 dentinhos na boca, lembra? O zagueiro e o atacante. Aqueles crentes que eram analfa de pai e beta de mãe, que eram desprovidos de cultura teológica, mas que quando dobravam seus joelhos no chão, o céu era rasgado em 2 partes, e a glória de Deus não caía, ela desabava em cima de nós. Talvez eu esteja falando demais, talvez eu esteja falando num ambiente onde as pessoas falam assim: não, pastor, o senhor está errado, porque aqui em Suzano é diferente, aqui está acontecendo tudo aquilo que acontecia antigamente. Mas como eu viajo muito, e Jesus tem me levado pelo mundo todo, e eu já preguei em mais de 80 países do mundo, e só no meu Brasil mais de 4.000 cidades, eu tenho experiência e autoridade para falar. Alguma coisa saiu dos trilhos, e quem sabe nessa noite Jesus não faz as coisas voltar para o lugar.
caso meia dúzia escute a palavra da pregação desse simples pregador. É claro que para eu poder pregar, o som tem que ficar do jeito que estava. Sumiu a potência do som aqui, eu preciso que volte do jeito que estava. Não sei se alguém mexeu. Isso, devolva para mim o som, um pouquinho mais de peso. Agora chegou. Se ficar assim vai ganhar um beijo, tá bom, meu irmão? A igreja dá glória a Deus pela vida do sonoplasta? Pronto. Então venha comigo. Roberto, mude a música. Eu li um texto no capítulo 10. Eu sei que a leitura foi extensa, mas era importante fazer a leitura. A leitura se dá num tempo difícil, num tempo distante. O profeta Daniel é a voz de Deus na terra. Esse Daniel não é um super-homem. Esse Daniel não é um semideus. Esse Daniel não é não é o quarto membro da Trindade. Esse Daniel é apenas um homem, é um mero homem. E eu insisto na palavra, ele é apenas um homem. Eu disse que ele é apenas o quê? Não ouvi. Ele é apenas o quê, igreja? E eu não sei se você se lembra o que significa a palavra homem. A palavra homem vem de humus. E humus é terra misturada com esterco. E estercos são fezes. E fezes são dejetos que nem o organismo aproveita, por isso é eliminado. Então o termo homem, a palavra homem significa terra misturada com esterco. Ou seja, é um nada. O ser humano é nada. É nada potencializado a nada. Maldito é o homem ou a mulher que se estriba em cima do seu dinheiro, da sua beleza, da sua sabedoria, do posto que ocupa ou do anel de formatura. Porque do jeito que vieram, vão embora desse mundo. Aliás, vão embora um pouquinho mais ricos, porque nascem pelados, mas quando vão morrer, colocam uma roupa para enterrar eles naquele paletó de madeira. Daniel não é usado por Deus porque ele nasceu com uma estrela na testa. Daniel não foi levantado por Deus porque Deus havia escolhido ele lá no ventre da mãe dele para uma missão extraordinária. Nada disso. Daniel era só um moço da terra sagrada de Jerusalém, que teve a infelicidade de ter nascido num tempo em que o pecado dos seus pais chegou tão ruim diante de Deus, que Deus retirou a mão do seu povo. E o povo dele então foi arrastado para dentro de Babilônia e foi escravizado. Daniel assistiu ao assassinato do pai e da mãe. Vai anotando essas coisas. Daniel viu os seus algozes entrarem em Babilônia e sangrarem o pai e a mãe dele ao fio da espada. Daniel viu os seus sonhos serem arrancados dele. Ele era um menino da alta aristocracia judaica. Era um menino estudado, era um menino preparado. Seria um grande homem na sua terra. Mas ele vem numa leva com os homens e mulheres que são escravizados. Ele vem com grilhões nos pés, grilhões nas mãos. Ele é apenas um mero escravo. É um escravo que assistiu, repito, o pai e a mãe serem assassinados, assistiu o seu santuário, o seu culto, a sua igreja ser queimada, assistiu todos os utensílios sagrados do santuário serem roubados. Ele assistiu a sua vida escorrer pelos seus dedos e viver um tempo onde ele não conseguia ver o futuro mais, porque não há futuro para quem é escravo. E mesmo tendo tudo isso contra ele, ele é colocado dentro de uma terra. E nesta terra ele é levado para dentro do palácio, porque viram que ele sabia ler e escrever. E quando colocam a comida na frente dele, de todos os moços que estavam com ele, a minha Bíblia diz que Daniel fez um propósito. Não foi Deus que impediu. Não foi Deus que mandou um anjo assim: faça isso porque eu vou te dar algo. Nasceu no coração dele, e somente no coração dele. Ele diz: não vou comer isso aqui, porque eu sei que tudo que vocês comem em Babilônia é consagrado aos seus deuses. Tudo que está aqui, principalmente que tem sangue, é consagrado a Baal, Astarote, Azera, Marduk, todos os deuses dessa Mesopotâmia antiga e pagã. Daniel fez um propósito. Eu imagino, digo eu, não a Bíblia, os moços que foram arrastados com ele, olhando para ele dizendo assim: você é louco? Você está querendo se consagrar para quê? Para um Deus que deixou seu pai e a sua mãe serem assassinados? Para um Deus que deixou a religião dele morrer? Um Deus que não conseguiu sequer salvar o seu santuário? Você quer se consagrar a um Deus que deixou você perder os sonhos e te transformou em um escravo nessa terra pagã? Ora, qualquer escravo perderia a fé. Não acontece com a gente? E olha que nós somos livres. Basta ter uma tragédia na vida, a gente já diz que Deus não existe. A gente quer jogar pedra na cruz. Basta passarmos por um vale, a gente já não acredita mais nem na Bíblia Sagrada. Imagine um homem que viu o pai e a mãe serem assassinados, viu seus sonhos dissiparem, viu a sua religião ser destruída, e agora ele está dentro de uma terra. Colocam comida boa para ele, carne assada, picanha,
e ele diz assim: não vou comer. E alguém pergunta por quê? Porque isso aí foi consagrado a um Deus estranho. E alguém diz: mas o seu Deus não te escutou. Ele diz assim: não me importa, porque eu creio nele mesmo assim. Vou falar de novo: não me importa se ele me ouviu ou se ele não me ouviu, se ele salvou ou se ele não salvou, se ele me deixou livre ou se ele me deixou escravo. Eu continuo acreditando nesse Deus acima de qualquer coisa. Preste atenção: Israel está cativo. Diga comigo: cativo. O cativeiro é um juízo. Não é verdade, pastor Gilberto? O cativeiro é um juízo. Se Deus levou o povo para o cativeiro, é porque Deus estava irritado com esse povo. E se Deus levantou esse povo para ir para o cativeiro, Deus disse assim: eu vou abandonar vocês, vocês vão ficar na mão dos inimigos, vão sofrer até aprender. Todos são escravos. Mas aí Deus pega um escravo que olha e diz assim: eu ainda acredito em ti. Daniel provocou o coração de Deus. Eu imagino Deus dizendo: não acredito, eu deixei ele sofrendo, mandei, a mãe e o pai morreram e ele ainda acredita em mim. Esse moço não é normal. E a minha Bíblia diz que Deus unge Daniel. Só que o que eu vou falar agora eu acho que você nunca ouviu na vida. Você já ouviu Deus ungir alguém? Deus unge homens e mulheres. Deus unge os olhos para dar visões. Deus unge a boca para cantar e pregar. Deus unge os ouvidos para ouvir a sua voz. Deus unge os pés para saírem correndo pregando. Deus unge as mãos para curar os enfermos. Eu já vi Deus ungir muitas partes do corpo, mas a parte que Deus ungiu em Daniel me dá arrepios, porque a Bíblia diz que Deus ungiu a mente dele. Tem que ser muito inteligente e muito espiritual para compreender. Eu vou repetir: Deus, Henrique, ungiu o cérebro dele. Deus ungiu os neurônios dele. Deus mexeu com a inteligência dele. Deus não deu para ele uma voz bonita para cantar e encantar o coração dos reis, não. Deus não deu para ele habilidade com as mãos para construir coisas, também não. Deus não deu para ele habilidade nas pernas para ser o maior atleta de Babilônia, não. Deus ungiu a cabeça dele, o cérebro dele. E quando eu estava vindo para cá, Deus vinha falando no meu coração: filho, eu queria hoje encontrar um Daniel nesse congresso. Queria encontrar alguém que tenha coragem de dizer que eu existo, ainda que esteja no meio da tempestade. Porque se eu encontrar alguém, eu quero dar uma unção igual a que eu dei para Daniel para eles. Pastor, e receber uma unção no cérebro significa o quê? Meu Deus do céu, meu corpo até fica arrepiado. Você sabia que tudo na vida depende de um único momento? Imagine se Deus hoje te der uma inteligência, e a inteligência criar uma ideia. E eu não estou falando ideia com I minúsculo, não. Eu estou falando uma ideia com I maiúsculo. Aquela que você não precisa ter duas, nem três, nem quatro. Uma. E essa ideia, pegar você do último lugar da fila e virar a fila e colocar você na frente. Essa ideia, pegar você que mora lá na Casa do Chapéu e te fazer ir morar na maior capital do mundo. Uma ideia que vai te tirar daquela choupana onde você mora e vai te colocar no maior apartamento, do maior arranha-céu que existe na sua cidade. Uma ideia que vai tirar você lá do meio dos anônimos e amanhã as pessoas te assistirem num programa de televisão. Uma ideia que vai destacar você do meio da sociedade, da sua família, no meio de todas as pessoas. Pastor, é possível isso? Quem conhece história secular sabe que é. Quem tem um aparelhinho no chamado celular e tem um aplicativo chamado Waze, deixa eu te contar, o Waze é um aplicativo israelense, é um GPS, é o maior GPS do mundo. Sabe quem criou o aplicativo? Sabe de onde saiu a ideia? De dois meninos judeus que estavam lá na garagem da casa deles. Bastou uma ideia. Eles não tinham nada arquitetado, não tinham os produtos, eles não tinham a tecnologia, mas tiveram uma ideia, patentearam a ideia e foram vender de lugar em lugar. Hoje é o aplicativo mais valioso que existe no mundo. Vale bilhões de dólares. Dois meninos semi-analfabetos. O que foi que eles precisaram? Precisaram de um programa de TV para levar eles lá e cantar, para ficarem famosos? Não, bastou uma ideia, uma imaginação. Vai pegando essa palavra. Bastou um toque, bastou que a mente deles se expandisse. Você já deve ter ouvido falar de Steve Jobs. Steve Jobs é um fundador da Apple. A Apple é chamada no Brasil de Apple, né? A Apple, que é aquela empresa da maçã que criou os computadores, tudo isso foi criado por ele e mais dois malucos que ficavam dentro da garagem da casa também. Os amigos iam passear, os amigos iam beber e eles ficavam lá fazendo, pegando
algoritmos de computação e desenhando e criando. Daqui a pouco, olha o que aconteceu. A empresa mais valiosa do mundo. Se você nunca soube como nasceu o McDonald's, tem filme na locadora que mostra como nasceu a empresa do McDonald's. Tudo nasce através de uma ideia. O que Jesus fala ao meu coração, e abra o coração para receber agora. Ele pode te dar hoje, pregador, um sermão que ninguém nunca ainda pregou. E bastaria um sermão para a história falar de você. Eu conheço um dos maiores pregadores do mundo, que eu já li sobre ele. É um pregador famoso em toda a história do cristianismo moderno. E ele só tem um sermão: pecadores na mão de um Deus irado. Quem é estudante de teologia já ouviu falar? Jonathan Edwards. Não existe 2 sermões dele, não existe 3, é um só. Todos os avivamentos passaram por esse sermão. Ele não precisou de 10, bastou um. Música, o Senhor pode te dar uma letra de uma música, ou uma melodia que ninguém nunca cantou. Ele pode emprestar uma das melodias que os anjos cantam no céu e soprar no seu ouvido, e da noite para o dia a sua voz ser conhecida no mundo todo. O Senhor pode te dar uma imaginação tão grande que vai mudar a história da sua família, a história da sua cidade, a história do seu estado, a história do seu Brasil. Mas é claro que o Senhor não fará isso com homens normais, porque os homens normais são extremamente naturais, e os naturais não acreditam em coisas extraordinárias. Mas eu acredito que os normais e os naturais, pelo horário, já foram para casa. Só ficou maluco aqui comigo, e esses malucos podem receber esse tipo de palavra, podem ser tocados por uma palavra como essa. Alguém acredita nisso? Alguém acredita nesse maluco aqui? Ei, só entende maluco quem é maluco também. Então eu quero saber onde estão os malucos que são como eu, para levantar a mão direita. Segure a mão para cima, com carinho. Toque aqui no cocoruto do seu irmão. Não é em cima, é aqui atrás. Aí está o cerebelo. Aqui atrás, Henrique, está o cerebelo. É onde está a imaginação do homem. Aqui está o HD de inteligência do homem. Tocou, toca de novo, diz: Jesus vai visitar aqui hoje. Jesus vai te dar uma inteligência hoje que vai salvar o seu casamento, vai salvar o seu filho. Deus vai tirar você do nada e vai te colocar num lugar poderoso. Agora eu queria saber se esses loucos que acreditam têm coragem de dar um grito para acordar a cidade inteira. Roberto, mude a música. Quando a Bíblia Sagrada fala da inteligência de Daniel, ela me apavora, pastor Gilberto. Porque a Bíblia, quando vai falar das pessoas inteligentes, pastor Henrique, ela coloca 3 criaturas de Deus no mesmo nível. 2 são de carne e osso, e um é um anjo. Quando a Bíblia vai falar de seres criados, a inteligência máxima, a Bíblia coloca Daniel, Salomão e Lúcifer. Daniel e Salomão eu entendo, são homens. Mas Lúcifer, o maior de todos os anjos criados por Deus, tão grande que achou que podia ser o próprio Deus. A sabedoria que Deus deu para esse homem de carne e osso aqui foi do nível de um anjo. A ciência diz que o ser humano usa no máximo 10% da capacidade mental. Alguns seres humanos nascem com habilidades. Esses dias eu assisti a entrevista de um menino de 8 anos de idade que já está terminando a faculdade. Ele já está criando uma tese sobre física que nem Albert Einstein teve. 8 anos. O que essa criança tem que eu e você não temos? O cérebro dela se ampliou. Ela usa mais do que 10% do cérebro. Então, se alguns nascem com isso, e a ciência diz que isso é uma anomalia. Pessoas autistas, por exemplo, 95% dos autistas, eles têm ideia fixa ou visão fixa. Eles são capazes de decorar livros inteiros de 1.000, 2.000 páginas. Pessoas autistas, e alguns são quase autistas, têm uma inteligência extraordinária. Tem um pregador amigo meu que é assim, só que eu não vou falar o nome, senão as pessoas expõem depois. Depois você me pergunta que eu te falo quem é. Há uma habilidade tremenda, porque o cérebro humano não é uma coisa comum. Nós somos imagem de Deus, nós somos semelhança de Deus. Eu vou falar de novo: nós somos imagem de Deus, nós somos semelhança de Deus. O que foi que Daniel fez? Daniel chamou a atenção de Deus porque ele começou uma consagração, ele começou e Daniel se tornou pai de uma geração de homens e mulheres que amam jejuar. Até os dias de hoje as igrejas fazem, estamos no jejum de Daniel. Só que o jejum que as igrejas fazem não tem nada a ver com o jejum de Daniel.
Porque eles fazem 21 dias, e o jejum de 21 dias não é comer legumes. O jejum de 21 dias é o que eu vou pregar hoje aqui, do capítulo 10. O jejum do legume é no início da chamada dele, quando ele entra lá dentro. Isso é uma coisa. O jejum de 21 dias não é para qualquer um, não. Esse jejum é só para homens e mulheres que estão cansados de uma vida rasa, que estão cansados de entrar na igreja e olhar para a igreja e ficar com raiva, porque quando põe o pé na porta da igreja, dá uma olhadinha e diz assim: eu já sei quem vai pregar. Pior, eu já sei o que a pessoa vai pregar. Eu já sei quem vai cantar. Pior, eu já sei o que a pessoa vai cantar. Mas tem uma coisa pior do que tudo isso: é você chegar na igreja, dar uma olhadinha e dizer assim: eu já sei como é que esse culto vai terminar. O jejum de Daniel é para gente que está cansado disso. É para gente que está cansado de coisa comum. É para gente que acredita que Deus não mudou, que Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente o Criador. Alguém que acredita que Deus pode nos surpreender numa noite como essa ainda. Daniel foi se esmerando em jejuar, e isso foi elevando ele de posto. Nós sabemos a história. Era para ele ficar fraco e ele ficou mais forte. Era para ele ficar abatido e ele ficou mais robusto. Chamou a atenção das pessoas, então ele foi parar dentro do palácio. Ele foi tão poderoso e prodigioso que ele assessorou 3 imperadores babilônicos. Ele se tornou conselheiro, líder dos sátrapas, dos prefeitos de Babilônia toda. Ninguém fazia nada sem antes consultar Daniel. Tamanha foi a inteligência que Deus deu a esse homem. Só que Daniel sabia que a sua inteligência não vinha da terra. Então ele sabia que conquistar não é difícil, manter é. Pega essa palavra. Conquistar as coisas não é difícil, mantê-las é. Aí é que está o negócio. Pregar nos Gideões não é tão difícil. Difícil é pregar 20 anos consecutivos. Você está entendendo? Cantar uma música que estoura nas paradas de sucesso e você vai lotar estádios é fácil. Quero ver você fazer a segunda música. Quero ver pegar igual os cantores de antigamente da nossa safra. Feliciano Amaral, que cantou 40 anos e nunca saiu das paradas de sucesso. Shirley Carvalhais e outros cantores daquele naipe. Essa safrinha nova cantam as músicas muito bonitas, badaladas, mas a gente nem sabe quem são. Cadê eles? O de ontem estava acima da média, hoje a gente não sabe nem onde a criatura está. Chegar não é difícil, manter é difícil. Daniel entendeu que ele conseguiu a atenção de Deus. Então o que ele fez? Ele manteve. E ele manteve como? Ele manteve uma vida de jejum. Daniel é o homem do jejum. Ah, velho e poderoso jejum. Deixa eu falar com os meus irmãos de cabelos brancos aqui. Quem sabe os jovenzinhos vão entender. O velho e poderoso jejum. Jejum que nos ensinaram antes de nos ensinar a ler a Bíblia. Era aceitar Jesus como Salvador, e alguém já dizia: aprenda a jejuar. Nunca nem explicaram para que era o jejum. O jejum só tem uma função: ele mortifica a carne. Ele mortifica o que, igreja? Ele mata o que? Pastor, e para que é que os homens da Bíblia como Daniel jejuavam? Porque Daniel, antes de outros, antes de nós, descobriu que o homem não é só carne. Como somos imagem e semelhança de Deus, e o nosso Deus é um Deus trino, ou triuno, que se revela em Pai, Filho e Espírito Santo, o homem também é um ser tricotomo, que se divide em corpo, alma e espírito. O problema é que nos ensinaram errado. Quando você aprende uma coisa muito errada, é feita uma lavagem cerebral na sua mente, você trava. Sabe o que eu aprendi a vida inteira na minha igreja, na escola dominical da Assembleia de Deus? Que o homem tem um espírito. E isso é mentira. O homem não tem um espírito. O homem é um espírito. O homem tem um corpo. Porque o ter é passageiro. Você tem agora e não tem amanhã. O ser é eterno. Você é hoje e será amanhã. Eu não tenho um espírito, porque se eu tenho, eu posso ter hoje e perder ele amanhã. Eu tenho um corpo, e foi Salomão que ensinou: o corpo quando morre, volta ao pó. Mas e o espírito? Não ouvi. O pó volta ao pó, porque não presta para nada. Mas e o espírito? Esse volta para Deus, porque Deus é eterno. Então eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. E aqui começa todos os problemas. Eu espero que você tenha paciência e não fique escandalizado.
Por que que os cultos de antigamente eram mais vivos? Simples. Os crentes de 30, 40 anos atrás só tinham 3 lugares para ir: igreja, trabalho e a sua casa. Nossos velhos pais ensinaram: o corpo para nada presta, então abandona a vaidade. Pega uma foto de você há 15 anos atrás, você não sai correndo. Pega as igrejas, pega aquelas fotos. E quando aquele amigo nosso fala assim, ó, postei no Facebook, aí na mídia social, uma foto nossa de 30 anos atrás. Tem irmã que faz o sinal da cruz. Meu Deus, arranca esse negócio. Porque se olha lá, é uma criatura desarrumada demais. Os crentes antigamente não tinham beleza física. Olha para nós agora, dá uma olhadinha ao seu lado. Isso aqui parece uma passarela de desfile de modas. Olha, as mulheres estão lindas, os homens não estão mais feios. Por quê? Porque de tanto falarem para nós que a presença, a aparência, a primeira impressão é que fica, a gente cuidou demais disso aqui, ó. Os nossos pais estavam se lixando para isso aqui, ó. Eles davam valor àquilo que estava aqui dentro. Não tinha instrumento como esse, era pandeiro e sanfona. Não tinha música linda com 50 milhões de instrumentos e os músicos dançando e pulando. Não. Mas quando começava a cantar, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, e os meus olhos, e agora não precisava de mais nada. Por que que o céu se misturava com o nosso culto? Porque o crente, para vencer a perseguição, e não era perseguição como a de hoje, não, era perseguição em casa, era perseguição com o vizinho, era perseguição com o trabalho, era perseguição política, era perseguição com a polícia. O velho presbítero Ovídio Ramos, em quem eu me espelhei, quando estava cansado e queria dar testemunho para a juventude, ele chamava a gente lá na casa dele, levantava a camisa e mostrava as cicatrizes nas costas que ele apanhou de padres que pegavam chicotes e batiam nas costas dele porque ele era crente. Esse mesmo homem não sabia ler nem escrever, mas pense em qualquer doença que corria dele. Você não entendeu, né? Eu vou repetir. Pense em qualquer doença que corria dele. Podia estar doente do que for, era só lá levar para o irmão Ovídio. Ele tinha uma mão desse tamanho. Ele pegava óleo, não eram esses óleos que vêm de Jerusalém, não, que vem com perfume de mirra. Ele pegava óleo de cozinha, banha de porco. Vem cá, a Bíblia diz que a oração do presbítero com óleo cura. Pá! E a pessoa era curada. Meu corpo está inteirinho arrepiado, você acredita? Estou todo arrepiado. Eu acho que Deus está confirmando essa palavra. O Senhor está dizendo, era por isso que eu operava. Porque a igreja não vinha para iniciar o culto na igreja. A igreja já começava o culto em casa. O culto do crente começava dentro do banheiro, ou debaixo do chuveiro, ou tomando banho na bacia. Começava a cantar, chegava na igreja meia hora antes, dobrava o joelho e orava. E só levantava do joelho quando escutava a voz do pastor cantar uma melodia muito linda. Oh Senhor, em fervente oração, tens o meu coração. Ah, meu Deus. Essa voz do nosso pastor fazia a gente levantar chorando. E a gente chorava por quê? Não é porque a melodia era bonita, porque o instrumento era forte. É porque a gente já vinha em oração. Nós preparávamos nosso espírito. Nós jejuávamos. Nós líamos a Bíblia. Nós não tínhamos tempo para ficar 30 horas no WhatsApp. Não havia tempo para ficar em Facebook. Nós não perdíamos culto para final de Copa do Mundo. Copa do Mundo que vai se lascar no inferno. A gente queria ver o culto do domingo. Nós não queríamos ver novela. Nós não queríamos ver o Big Brother. A gente não estava nem aí com a mensagem da Rede Globo, do Jornal Nacional. A gente não se importava. Sabe por quê? Ensinaram a gente: quando você aceita Jesus, você fica nesse mundo, mas você não é mais desse mundo. Você está aqui, mas você não é mais daqui. Tem alguém que acredita nisso? Então agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus. Dia desses
atrás eu participei, pastor Henrique, de um simpósio internacional, e trouxeram alguns homens de letra americanos, que são pastores, para falar como produzir um avivamento. E colocaram slides, pegaram aqueles negócios que se aponta uma luzinha vermelha, e começaram a falar das fórmulas. Se fizermos isso, mais isso, se colocarmos cada pessoa dentro de um raio de 100 metros, em oração, 5 minutos por dia, começaram a criar um monte daquilo. Eu comecei a olhar aquilo, eu tive uma crise de riso. Eu ri, eu falei, meu Deus, e os meus irmãos do começo, que promoveram o avivamento do Brasil, não sabiam nem falar a língua portuguesa. Imagina tentar ensinar. Se você fizer esta matemática, tudo isso é conversa de homens. Avivamento não é provocado por homens. O pregador pode gritar, soprar, jogar paletó e não virar nada. Pode provocar uma mera emoçãozinha humana, que vai começar aqui e terminar aqui mesmo. Agora o avivamento verdadeiro não vem da horizontal, ele vem da vertical. E quando ele vem, não tem homem, não tem demônio, não tem anjo, não tem política, não tem nada é capaz de roubar. A geração antiga promovia o avivamento porque provocavam Deus. E provocavam Deus por quê? Porque tinham vida no altar. Murcha a barriga, estufe o peito. Ah, se nós tivéssemos aqui dentro pelo menos uns 20 crentes como Daniel, teríamos um problema aqui. Pergunte qual? Ia ser um pandemônio. Pergunte por quê? Porque Daniel tinha revelação. Ele olhava, a pessoa podia estar rindo, pulando, gritando, ele não via a carcaça. Quem está em espírito enxerga o espírito. É Nicodemos pregando dentro da casa: eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E todo mundo dentro da casa dizendo assim: é o maior pregador de Israel. Quando ele terminou, Jesus levantou e disse assim: olha, só te falta nascer de novo. Por quê? Porque as pessoas se espantam com a presença. As pessoas se iludem com a voz bonita, com a eloquência. Jesus não. Jesus olha por dentro. Vai doer só um pouquinho. Vai doer só um pouquinho. Sabe por que não se manifesta mais demônios nos nossos cultos? Não é porque estamos em santidade. É exatamente o oposto. É porque o que temos de Deus é tão pouco, é tão tacanho. A unção, a graça, a glória é tão pequena que não faz cócegas no diabo. Porque o que faz o endemoniado se manifestar? Uma presença exterior fez uma pressão para dentro dele. A pessoa cai endemoniada nos cultos porque lá fora é o antro do diabo, a igreja não. Botava o pé aqui dentro, tinha um crente orando, outro em jejum, outro cantando, outro falando. A presença invisível oprimiu o diabo e o diabo... Ah! Promete que não vai escandalizar? O diabo está congregando conosco. Os demônios congregam conosco na igreja. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, a pombagira então mora dentro da igreja. E não tem nada que expulse. Sabe por que não tem nada que expulse? Porque ninguém mais tem um dom de discernimento de espírito. Discernir espíritos. Não tem mais. Por que não tem mais? Porque ninguém mais busca. O crente fica o dia inteiro na frente da televisão, o dia inteiro no WhatsApp, a madrugada inteira trancado no quarto, entrando em site pornográfico, mandando foto pelado, fazendo biquinho. Aí vem para a igreja, senta na igreja, cruza as pernas, põe na boca essa desgraça desse chiclete, estica um braço para cá, outro para lá e diz: vamos ver o que esse pastor tem para falar. Aí a criatura sai dizendo: essa igreja é gelada, essa igreja é fria. Frio é você, filho do Todo-Poderoso. Filho é você, você que precisa mudar. Está em nós. Quer ver? Onde estão os irmãos aqui que já fizeram evangelismo e iam nas casas visitar? Cadê a velha guarda toda? Vou falar uma coisa que vai mexer com você. Você lembra quantos de vocês chegaram a entrar numa casa uma hora? A pessoa recebeu, quando você entrou dentro da casa dela, você parou e disse: tem alguma coisa esquisita aqui. Quem lembra disso?
Quando eu chego em Brasília, me dá arrepios. Quando eu desço aqueles corredores, se eu não corro para o meu gabinete, dobro o meu joelhinho, pego a Bíblia, oro e leio, eu não consigo trabalhar. Eu já saí de lá doente. Por quê? Lugares de poder são tomados por poderes malignos também. Existem alguns no nosso meio que são sensitivos. E não se escandalize com essas palavras também, viu? Porque essas palavras eram nossas, o diabo que levou para a feitiçaria. Os sensitivos. O que é um homem e uma mulher sensitiva? É aquela que tem o seu espírito acima da carne. Quando chega no ambiente, ela percebe o mundo invisível que está lá dentro. Por isso que você chegou lá. Você lembra como é que você foi visitar a pessoa? Jejuou antes, orou, pediu uma palavra. Você chegou lá preparado, seu espírito estava treinado. Você entrou lá, não foi para lidar com a pessoa, foi para lidar com aquele que estava oprimindo ela. Pisou lá dentro, o diabo já te olhou torto. Quantas pessoas você foi visitar antigamente? A pessoa olhava para você e disse: sai daqui! E começava a gritar. Por quê? Porque o espírito dentro dela olhava o seu espírito. E quando olhava o seu espírito, via que por fora era só uma irmãzinha de coque, mas por dentro era um gigante preparado. Daniel se esmerou tanto no jejum, que ele previa as coisas que iam acontecer no país dele. Capítulo 10, ele percebe que vai acontecer alguma coisa em Babilônia. Ele acorda pela manhã, senta na cama e olha e diz: está acontecendo alguma coisa. A Bíblia diz que veio uma palavra ao coração dele, a revelação. Só que ele não sabia o que era. E como ele não sabia, o que ele fez foi perguntar para quem sabe. Naquele dia não comeu, disse: Deus, eu preciso saber o que está para acontecer. Aguardo resposta. E foi para o trabalho. Deus era acostumado a falar com Daniel sempre, porque Daniel conquistou o coração dele. Mas nesse dia Deus não falou. Daniel chegou no fim do dia em casa, viu o prato, disse: Deus não falou. Ele podia ter feito igual a gente: que se lasque, vamos comer. Mas ele era determinado. Ele disse: o jejum continua até Deus responder. Ele jejuou 2 dias e a resposta não veio. 3, 1 semana e a resposta não veio. 2 semanas, 21 dias, e não ficou morto numa cama deitado não, jejuando, e foi para o trabalho. Ele estava na beira do rio Tigre, ele e os engenheiros de Babilônia construindo um aqueduto para levar água para a terra. Como engenheiro, começa a desenhar projetos e planos. Ele está lá na beira do rio Tigre, em jejum, há quantos dias? Não ouvi. Aconteceu algo que só quem é espiritual acredita e entende. O jejum dele foi tão violento que a carne dele parece que literalmente morreu. E ele trouxe, porque estava em espírito, o mundo invisível para dentro do mundo visível. É difícil entender isso. Imagine que existem mundos paralelos ao nosso. Esse aqui é o mundo dos homens. Paralelo está o mundo de Deus e o mundo do diabo. Não estão distantes quilômetros, porque no mundo espiritual não há distância. São mundos paralelos. Imagine você olhando para um espelho. Você já viu lá dentro do espelho? Tem um outro mundo lá dentro. Quem já teve a curiosidade em tocar no espelho? Todo mundo já fez isso. Você vê um mundo lá dentro, aí você, será que eu estou vendo mesmo? A mão não vai. Você vê um mundo que você não pode tocar, porque ele está separado. Daí criaram o filme e o livro Alice no País dos Espelhos, no País das Maravilhas. O escritor lúdico dizendo: existe um mundo invisível. Existe um mundo paralelo a esse nosso aqui. Erram as pessoas que pensam que só estamos em homens e mulheres aqui. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Se isso é verdade, para cada crente aqui tem um anjo aqui dentro. Se eles estão aqui, por que nós não vemos? Por que a gente não sente? Mas por que antigamente os irmãos diziam assim: eu vi um anjo aqui, voou para lá. Eu vi um homem de fogo ali. Você não lembra daquele hino antigo? Vejo um homem de branco dentro da congregação. Esse homem é o Filho de Deus.
Alguém tinha, os crentes tinham visões nos cultos, por isso nasciam os louvores. Porque alguns viam e outros não. Esses que viam não estavam mais na terra. Existem homens e mulheres que caminham entre dois mundos. Com um pé eles pisam no mundo dos homens, com o outro eles pisam no mundo de Deus. Os pés estão na terra, a mente está no céu. Alguns foram tão perto de Deus que não voltaram mais. Alguns crentes, e esses nós não chamamos eles para o almoço, nós não convidamos para o churrasco, a gente não chama eles para uma festinha, a gente só lembra deles quando o mundo está desabando. Aí a gente fala: irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Você nunca lembrou de levar um bolo para a irmã, mas quando você está no vale é ela que você procura. Mas o véu do templo não foi rasgado? Todo homem não tem livre acesso diante de Deus, sim ou não? Se todo mundo tem, por que você pede ajuda para o outro? Porque nossa consciência diz: aquele lá tem mais intimidade com Deus. Ele tem mais intimidade por quê? Porque ele fica mais perto de Deus. É isso. Existem homens e mulheres no mundo, e eu conheço alguns deles, que não são normais. Eles não poderiam sentar conosco aqui hoje. Ficaram tão perto de Deus que o mundo perdeu o sentido. Eu conheço uma irmã no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, que fez em um ano 3 jejuns de 40 dias. 3 jejuns de 40 dias. No último ela morreu. E os irmãos estavam orando, receberam a revelação por parte de Deus, que enviou um anjo e deu a receita como é que faria para ela voltar. É claro que só acredita nisso quem é louco. Eu acredito nessas coisas. Isso aqui é uma igreja, embora seja um congresso missionário, interdenominacional, mas eu acredito que 90% seja assembleiano. E o assembleiano de verdade, se não acredita em milagre, tem que se converter de novo. Porque se não acredita em milagre hoje, leia o livro Heróis da Fé não. Vamos dar um livro assembleiano, Diário de um Pioneiro, pronto, escrito por Daniel Berg. Leia lá na página 74, 75. Gunnar Wingre dizendo: eu estava em Belém pregando, quando olhei no meio do povo um homem, e o Espírito disse: estenda a mão para ele. E eu estendi a mão, e o homem flutuou no ar. A CPAD, pelo que me consta, não edita livro herético. Antônio Gilberto foi um dos maiores teólogos do Brasil, passava tudo pelo crivo dele. O tempo passou, editaram o livro de novo. A palavra flutuar é muito mística, tiraram. Ainda bem que eu tenho o livro original. A palavra agora não é flutuar, está dizendo assim: e o Senhor me mandou estender a mão, e o homem foi erguido no ar bem alto. Por que não deixar a palavra flutuar? Consegue imaginar um culto? Que dimensão é essa? Onde um homem de carne e osso ora por um outro, e esse outro é arrancado do chão e levita. Não dá para acreditar, né? Se você não acredita nisso, você não pode acreditar que homens andando na terra, a sombra deles passarem em cima de paralítico, e os ossos começaram, os nervos começaram a endireitar. Se você não acredita nisso, você não pode acreditar que um dia uma jumenta falou. Você não pode acreditar também que o relógio de Acais girou ao contrário, o sol virou para trás. Se você não acredita nisso, você não pode acreditar que uma muralha afundou no chão, nem que um homem chamado Yeshua pisou em cima das águas, quebrando a lei da gravidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa fé está longe da realidade. O Senhor Jesus, quando passou por aqui, Ele não disse: ó, com o passar do tempo vocês vão perder esses sinais, porque a igreja vai ficar inteligente. Não, o Senhor Jesus, quando passou por aqui, disse assim: ó, se vocês crerem no que eu estou falando, e a minha palavra permanecer em vós, vocês farão as obras que eu faço, e farão outras maiores, ainda maiores. Daniel percebeu, emendou um jejum em 21 dias. Ele está na beira do rio Quebar. Vou deixar ele falar. Estava eu na beira do rio Tigre, quando eu olhei para o céu e vi um varão. E ele desenha o varão: rosto de bronze, braços e pernas de bronze, roupa feita de berilo, seus olhos eram como tochas de fogo.
A sua voz era como a voz de muitas pessoas juntas, um eco, um estrondo. E quando eu ouvi, eu caí como morto. E agora vem a parte mais interessante, preste atenção. Daniel não estava sozinho, ele estava com os empregados de Babilônia, os ímpios, os pagãos, os adoradores de imagem, que não jejuaram, só enchiam a cara, bebiam, estavam lá trabalhando. Daniel diz: só eu vi essa visão. Não obstante, os que estavam comigo perceberam algo diferente e saíram correndo, com medo, e se esconderam. Imagina, você tem o seu amigo, caiu, todo mundo vai lá para levantar ele. Levanta, o que aconteceu, gente? Vamos levar para o médico. Daniel caiu, os outros saíram correndo. Eles não viram nada, mas perceberam tudo. Assim diz o Senhor: quero eu trazer de novo esse tempo para a terra. De que forma? A senhorita na universidade, no próximo dia que for para a universidade, se acreditar no que eu estou pregando e entrar numa campanha de jejum e oração, não se assuste. Se você chegar na classe, sentar e a sua amiga, aquela Patricinha, tocar no seu ombro e dizer assim: e aí, amiga? Quando falar amiga, ela cai endemoniada para trás. Você começar a orar e as pessoas falarem: o que está acontecendo? Dia desse em Brasília, eu estava passando um corredor, um grupo de parlamentares me chamaram: pastor, o senhor pode fazer uma reza braba para nós aqui? Eu disse: por quê? Ah, porque o negócio está feio, pastor, nós estamos com medo, a gente não pode passar perto de um lugar que lava carro, que a gente já sai correndo. O motorista fala: vamos ali na Lava Jato, a gente já sai correndo na hora. Eu disse: ora, mas tem que ser uma reza braba. Disse: tem que ser bem braba, pastor. Eu falei: então vamos rezar. Fica de pé todo mundo, me deram os braços, disse: pegue na mão do outro, fechem os olhos, e não é para abrir enquanto eu estiver orando. E eu comecei a orar, mas não orei com equilíbrio, não. Eu estava vindo de uma campanha de oração, que eu ainda subo o monte para orar. Não sei se os crentes ainda acreditam nisso, porque eu precisava de uma vitória. E eu estava cheio de Deus. Quando eu comecei a orar, o Espírito do Senhor me tomou. Eu dei um grito, eu dei uma rajada de língua estranha, que eu abri o olho. Os deputados ficavam, tinha uns que faziam assim, ai, quase tombaram. Eu falei: Jesus, não deixa cair, porque se cair um, cai tudo aqui. Quando eu vi que eles estavam ficando ruim, eu disse: amém. Quando eu falei amém, eu disse: pode soltar as mãos. Todos, sem exceção, soltaram e fizeram assim: nossa, que arrepia tudo. Estou tudo arrepiado, que reza braba é essa? Um falou para mim: o seu santo é forte, hein, pastor? Eu disse: você não sabe quão forte é o meu santo. O meu santo é tão forte que ele não dorme. Eis que não dorme o guarda de Israel. Ele não dorme, não tosqueneja. E olhe para mim, eu sou um deputado federal, já fui chamado a atenção por inúmeros ministérios. Por que você, sendo um menino formado, eu tenho formaturas, eu me comunico em 3 idiomas, eu escrevi 21 livros, me chamando: por que você não pode ser um pouquinho mais equilibrado? Por que você estimula o povo a ficar gritando, batendo palma? Parece que os crentes recebem o espírito do Bruce Lee. Por que você fica estimulando isso? Olha onde você está, você é um homem de posição. Um dia eu olhei para um grupo e disse assim: eu só tenho a posição que tenho porque eu sou canela de fogo. Eu só cheguei onde cheguei porque eu subo o meio do monte para orar com crentes que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Eu só cheguei onde cheguei porque as minhas mães de oração oraram pela minha vida. E agora que Jesus me colocou no lugar de destaque, eu vou me envergonhar? Ah, pastor, mas isso escandaliza. Grito de crente não escandaliza, não. O que escandaliza é briga de pastor. Isso escandaliza. Briga de ministério. É crente que não paga a conta. É crente que está trocando de mulher como se troca de roupa. Isso escandaliza. O poder de Deus não escandaliza nada. Eu vou falar uma coisa agora que vai doer. O problema do crente é quando ele não tem consistência. Quando ele não tem consistência, ele vira o famoso crente chuchu. Quem já comeu chuchu? Chuchu com ovo, chuchu com carne. Que gosto tem o chuchu sozinho? E se você fizer com ovo? Se fizer com carne, ele pega gosto de tudo. O tal do crente chuchu é um perigo. No início da minha vida eu era um crente chuchu. Assembleiano, comecei a visitar os outros ministérios.
Ia eu sem consistência e voltar a dizer: pastor, por que a gente não faz assim? Por que a gente não copia? Um dia eu sentei perto do irmão Ovidio Ramos, aquele presbítero que eu falei aqui, e eu falei assim: irmão Ovidio, por que nós da Assembleia de Deus não batemos palma? Porque naquela época eu não batia palma. Há 20, 30 anos atrás não batia palma. E eu falei: por que nós não batimos palma? Por que a gente não bate palma? O velho olhou para mim, olhou para o céu, fechou o olho. Eu falei: dormiu, né? Aí ele falou: estou meditando. Ele olhou para mim e disse assim: nós não bate palma porque nós tem medo. Eu disse: e nós temos medo do quê? Eu disse: nós tem medo da palma ir para a pessoa errada, filho. A Bíblia diz: louvai ao Senhor com palmas. Mas na igreja é um perigo. Você foi naquela igreja ali, né, das palmas? Disse: fui. Que hora que eles batem palma, filho? Eu disse: a hora que o pregador fala uma coisa bonita. Ele diz: então, a palma é pro pregador que falou uma coisa bonita, ou pro Deus que está usando o pregador? Que hora mais bate palma? Quando o músico canta, quando os instrumentos são tocados, quando o cantor solta aquele agudo, o povo vai à loucura, assovia, bate palma e diz: filho, essas palmas foi por cantor ou por Deus que está usando ele, meu filho? Eu não sabia responder. Aí ele olhou para mim e disse: por isso que nós não bate palma. Aí ele falou assim: mas quando a gente tem vontade de bater palma, filho, a gente dá glória a Deus. Aí eu, ignorante, falei assim: e nós não tem medo de dar glória a Deus não, irmão Vídeo? Ele disse assim: não, meu filho, porque glória a Deus não tem erro. Só tem um. Só tem um. Se você der glória a Deus aqui, dentro do carro, no banheiro, no shopping center, essa glória sai da terra, atravessa o céu atmosférico, atravessa o céu cósmico, vai até o trono dele. A ausência da glória de Deus está tamanha que as igrejas pentecostais, para manterem a tradição do barulho, emendamos os aplausos. Já tem algumas assoviando. Daqui a pouco só Deus sabe o que vai acontecer, porque o pentecostalismo tem tradição de barulho, mas o barulho de antigamente não era esse. Era barulho de língua estranha, era barulho de glória a Deus, era barulho de profecia, era barulho de interpretação de língua, era barulho de cânticos espirituais. As danças não eram essas danças bonitas que as meninas fazem hoje, usam aquelas roupas lindas e ficam aqui com balão. Nós tínhamos as nossas dançarinas há 30 anos atrás. O nome delas era Miriam. Quando elas ficavam cheias do Espírito Santo, e detalhe, não era jovenzinha não, era tudo de coquinho na cabeça, viu? E quando Deus tomava elas, elas iam só na graça. Passava perto da gente, arrepiava até o pé da gente arrepiava. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que Deus nessa noite traga a unção que caiu sobre Daniel. Quando você sair deste ginásio essa noite e atravessar aquela porta, não se assuste, porque se essa palavra colar em você, Deus vai abrir os seus olhos. E vai ter gente que vai querer se esconder, porque se Deus abrir os seus olhos como eu penso, você vai ter medo de entrar na rua da sua casa. Você vai ver demônios nas árvores, nos carros, nas esquinas, demônios nos homens, sentados nos ombros das mulheres, em cima de animais. Se o Senhor te der esta visão, não temas, não temas, diz o Senhor. Ele te deu autoridade, Ele te deu poder. Use o nome de Jesus e sai expulsando. Manda embora Zé Pilantra, Zé Pilintra, Chucaveira, tranca a rua, preto velho, nega velho. Manda para o inferno, porque a graça ainda está sobre nós. Ah, meu Deus. Alguns crentes têm essa habilidade. Você já percebeu que vem um cantor e canta um hino? Às vezes no culto vem outro e canta o mesmo hino. Um canta e você diz assim: uau, que linda voz, que coisa bonita. O outro canta, você não consegue, você começa a tremer, você fica sem fôlego, vontade de gritar. Tem pregadores que pregam 5 minutos, você começa a dormir. Tem uns que falam 2 horas, você fala, mas já passou. E alguém vai dizer que isso é dom de homem? Não. O que faz a música ser sacra não é o ritmo. Porque eu já ouvi alguém falar assim: porque forró então cai fogo. O outro não. O que faz a música ser sagrada é o vaso que está interpretando ela. É a vida que esse vaso tem diante de Deus. É isso que faz a diferença.
Nós estamos buscando explicações na terra para coisas que não existem. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto sobre igreja, preste atenção. Paulo diz assim: quando vocês se ajuntam, nada acontece, porque vocês entram na igreja, e entrar na igreja não é mérito para ninguém, porque até cachorro entra em igreja. Fizeram até uma piada: por que o cachorro entrou na igreja? Que a porta estava aberta. Tem crente que acha que só pelo fato dele estar na igreja ele já está abafando. Dia desse eu terminei um culto lá na minha igreja, onde eu sou pastor, e lá na minha terra tem uma raça de crente que não tem aqui, só tem lá. O infeliz chegou em mim no fim do culto e falou assim: ô pastor, o senhor precisa pegar mais leve com a gente, o senhor é muito bravo, raivoso, o senhor passa o culto inteiro falando de chiclete na boca, que a gente não pode ficar de mão dada com a esposa no culto, não pode passar a mão nas costas da namorada quando está na igreja. O senhor fala das meninas que estão lixando a unha. Pastor, pega leve. Pastor, o senhor tem que dar graças a Deus que a sua igreja está cheia. Tem um monte de igreja vazia por aí. Mas me deu uma raiva, me subiu uma ira, e eu xinguei tudo ele. Mas eu xinguei no idioma do crente. Falei: seu incircunciso, filho da Belial, jumenta de Balaão. E falei para ele: você acha que vir à igreja é mérito para alguém? Vir à igreja qualquer um vem. Dia desse eu estava num culto no Paraná, num ginásio de umas 5.000 pessoas, um corredor aberto bem de frente ao púlpito e um cachorro deitado. E lá no sul do país os irmãos não são tão alegres como a gente aqui, são mais quietinhos. Daqui a pouco um crente deu um glória a Deus lá atrás, o ginásio inteiro olhou para trás. O cachorro não olhou também? Grita, e eu só olhando o cachorro. Um deu um grito do outro lado, todo mundo olhou e o cachorro olhou também. Eu falei: meu Deus, esse cachorro congrega aqui. Daqui a pouco, Henrique, o fogo pegou. O fogo pegou que os crentes começaram a pular, a gritar. O cachorro olhou para um lado, olhou para o outro. O cachorro não empolgou, gente. O povo gritou e o cachorro: au! Um diácono do lado do púlpito gritou: eita, que até o cachorro está crente. E eu estava com raiva. Eu falei: não está não. Ele disse: está sim. O infeliz, em vez de ficar quieto, obedeceu o pastor, não me afrontou. O cachorro está crente sim, pastor. Disse: não está não. Ele disse: o senhor não ouviu ele dar glória a Deus? Eu disse: eu ouvi ele latir. Ele disse: e eu interpretei. Eu já vi interpretar língua de anjo, língua de cachorro foi o primeiro. Aí eu falei: querido, deixa eu te dar um ensinamento. E disse para ele: esse cachorro nunca deu glória a Deus e nunca vai dar. Nenhum animal irracional dá glória a Deus. Pastor, o senhor não conhece o meu papagaio. O seu não, mas mandaram um para mim no WhatsApp, que eu falei: sangue de Jesus tem poder. Um papagaio não pregou uma mensagem minha? Emendou uma língua estranha, o infeliz. E o irmão falou: tá vendo aí, pastor? Suas mensagens é tão boas que até papagaio está pregando. Meu papagaio cheio do Espírito Santo. Eu disse: querido, é engraçadinho, mas não profana. Esse papagaio não está cheio do Espírito Santo. O senhor não ouviu ele dar glória a Deus? Disse: ele não deu glória a Deus. Mas o senhor ouviu? Eu disse: glória a Deus não é uma repetição de palavras, é consciência. Não basta repetir. Na igreja mesmo tem glória a Deus e glória a Deus. Eu já vi gente dar glória a Deus para esconder um bocejo. A pessoa vai abrir a boca dizendo: ah, glória. Esse glória foi para onde? A lugar nenhum. Mas não foi glória? Não, não foi glória. Foi um mero estribo de vozes, de barulho. Glória a Deus de verdade não sai daqui. Sai daqui. Aí eu disse para ele: papagaio não dá glória a Deus, cachorro não dá glória a Deus. A única raça nesse mundo que pode dar glória a Deus está aqui. Só esta raça. Olha o que Paulo diz: quando vocês entram na igreja, quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas aí ele deixa: mas se vocês se ajuntam, e uns têm salmos e outros têm testemunhos, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Ah, eu quero falar de novo: você sai da terra e entra nas regiões celestiais. Ei, batismo com o Espírito Santo não se colhe na terra. Dons do Espírito não se colhe na terra. Palavra do conhecimento não se colhe na terra. A igreja se reúne na terra, mas quando ela adora,
ela entra nas regiões celestiais. Lembra do mundo paralelo que eu disse que tem um mundo invisível aqui? É nesse lugar que a gente entra. É nesse lugar que a gente atrai os dons. Eu imagino as regiões celestiais como um pomar, que o crente consegue subir quando ele está em jejum e oração, e lá ele começa a colher os frutos: batismo, cura, interpretação, palavra da ciência, discernimento de espírito, dons de operação de maravilhas, expulsar demônios, dons de curar os enfermos. Estão aqui em um outro nível, em um outro plano. Por que não acontece mais nada? Porque a gente não consegue sair da igreja. Entrar na igreja qualquer um entra, até cachorro entra. Agora entrar no culto, vou falar de novo. Entrar na igreja qualquer um entra. Agora entrar no culto. Alguns aqui conseguiram entrar nesse ginásio, fizeram essa façanha, mas estão nesse ginásio desde a hora que entraram. Mas se você olhar do seu lado rapidamente, você vai ver alguém chorando, alguém orando em línguas. Você já viu alguém ficar de pé aqui? Você já viu alguém gritar? Essas pessoas já não estão mais na terra, elas estão nas regiões celestiais. E são essas pessoas que trazem a glória de Deus para cá. É isso que está faltando nos nossos dias. Daniel, quando viu aquele varão, caiu. O varão foi lá e colocou a mão no ombro dele e colocou ele de pé. Não deu conta. Daniel disse: eu fiquei sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Ficou de 4. O corpo dele não dava conta. Aí o homem disse: Daniel, você precisa ficar de pé para ouvir o que eu vou te falar. E Daniel arrumou força e ficou em pé. Agora ouça com o espírito que aquele homem falou para ele. Daniel, homem muito amado. Vou repetir. Daniel, homem muito amado. Não é um elogio de um amigo, do príncipe, do presidente, do pastor. É um príncipe do céu. Esse anjo é Gabriel, o mestre das comunicações do céu. Ele só vem para trazer mensagens que dividem épocas e eras. Gabriel veio falar com Daniel. Vem um príncipe de Deus, um dos primeiros príncipes criados, chega diante de uma criatura e diz assim: Deus mandou te dizer que Ele te ama muito. Imagina essa noite, você em casa, 3 horas da manhã, o Senhor te acordar, e no pé da sua cama um varão de branco, olhando para você e dizendo: Maria, mulher muito amada. Pedro, homem muito amado. O anjo começa a dizer: Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, 21 dias atrás. O anjo leu nos olhos de Daniel a pergunta que veio a seguir: se foi ouvida desde o primeiro dia, por que levou 21 dias para chegar? E aqui é algo que só o pastor Gilberto pode ensinar, porque ele é mestre em teologia. Porque eu aprendi a vida inteira que demônio é mais fraco que anjo. Que anjo tem poder e pode destruir qualquer demônio. Sim ou não? Então o que aconteceu aqui no capítulo 10? Que Gabriel vai dizer: eu vim, mas não consegui chegar porque eu fiquei preso no céu da Pérsia. Os reis da Pérsia, ele usa no plural, os reis da Pérsia. Paulo, quando vai falar de demônios, ele fala de 3 categorias: tronos, principados e potestades. Não são esses demôniozinhos chulé que manifestam em igreja. É demônio que manda em país inteiro, que manda em bairros inteiros, que manda em universidades, em hospitais, não tem rodovias que recebem o nome de rodovia da morte. Levam até o padre para benzer aquele lugar, porque justo naquele lugar morrem trocentas pessoas. Demônios que mandam nesses lugares, demônios milenares, que não podem ser vencidos com anelzinho de formatura, tá? Que não respeitam o carrinho importado, nem a carteirinha de pastor de igreja. São demônios que só respeitam crente canela de fogo. Quando esse anjo falou: eu fiquei preso, me deu um susto. Eu falei: meu Deus, então quer dizer que tem anjo que pode ser preso por demônios?
E é um anjo de quinta grandeza, é Gabriel. Gabriel ficou preso no céu da Pérsia. 21 dias depois, Deus está no céu. Porque o meu pensamento é esse: Deus naquela época tinha centenas de milhares de seres humanos para cuidar. Hoje Ele tem bilhões. O ser humano ora, Deus ouve e manda um anjo, vai e leva o recado. E esse assunto está resolvido. Deus tira da mente dele, vai, ouve a oração dela e leva a resposta. Leva a resposta. Vamos cuidar do mar, dos peixes, dos animais, do céu, da terra. Deus trabalha muito. 21 dias depois, Deus está cuidando e ele escuta uma voz. E ele para ouvir. Ele olha e ele vê Daniel. Mas por que você ainda está orando? Por que esse cheiro de jejum? Já tem 21 dias que eu mandei a resposta. Diante do trono, penso eu em Deus gritando: Gabriel! Gabriel! E entra um serafim ou um querubim dizendo: Senhor, tem 21 dias que ele sumiu. 21 dias que Gabriel saiu daqui e ninguém sabe onde ele está. Deus olha para a terra e emancipa os olhos dele. Ele traz toda a visão do mundo, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E Deus começa a procurar Gabriel. E não é que Deus acha. Deus vê Gabriel preso no céu da Pérsia. Demônios prenderam ele. Quando Deus vê aquilo, eu imagino Deus se virando no trono. Agora ele dá outro grito: Miguel! Miguel! E lá vem Miguel. Pois não, Senhor. Como é que está a espada flamejante? Olha o teu irmão Gabriel preso no céu da Pérsia. Olha Daniel que não para de orar. Desce lá agora e tira Gabriel daquela prisão, porque Daniel precisa de uma resposta. Um facho de luz corta o céu. Os demônios nem viram de onde veio o golpe. Tem demônio perdido até hoje, não sabe o que aconteceu naquele dia. Gabriel foi solto instantaneamente. Ele vai onde está Daniel. E agora o jejum de Daniel, como ele está mais em espírito que em carne, ele percebe antes de todo mundo que tem alguma coisa estranha. Como ele está mais em espírito do que em carne, ele enxerga. Ele vê o mundo invisível. E quando ele vê, o corpo não aguenta. A glória de Deus é incompatível com a carne humana. Por isso que Deus não pode ser visto. Quem vê Deus morre. A Shekinah não era só uma nuvem, era um filtro. Deus vinha em cima dela, porque se aquele filtro saísse, a terra se derreteria. A glória de Deus é incompatível com a carne humana. Quando Gabriel explodiu diante de Daniel, ele quase morreu. O anjo botou ele de pé e disse: eu vim por causa das suas orações. Eu encerro aqui com o corpo ainda todo arrepiado, para falar com alguns homens e mulheres que estão aqui, que ainda acreditam nesse tipo de pregação. Que guarde, são raras. Não sei quantos anos vai levar para você ouvir uma outra mensagem parecida com essa. Deus deu ao homem natural. Qual homem? Natural. Qual homem? 5 presentes, que a ciência chama de sentidos. 5 sentidos tem um homem natural. Quais são eles? Visão, olfato, audição, paladar e tato. Para que servem esses 5 sentidos? Para que o mundo físico seja real para nós. Eu só posso ver a cor da sua roupa pelos meus olhos, ouvir a melodia que o Roberto toca pela minha audição, sentir o perfume do pastor Henrique, que não é mais do Avon, por causa do meu olfato. Comi uma sopa antes de entrar aqui, um caldo verde que me mandaram, uma delícia, só senti pelo meu paladar. E eu só sinto a densidade dessa tribuna por causa do tato. Então, para que servem esses 5 sentidos? Para que o mundo físico seja real. Diga, para que o mundo físico seja real. Diga, para que eu perceba o mundo físico. Se ajeita na cadeira e não cai. Eu disse o homem natural, mas existe uma outra raça de homens.
Paulo escreveu a carta aos Coríntios e disse: existe entre vós os homens naturais, mas eu encontrei entre vós homens espirituais. E o homem espiritual discerne tudo, interpreta, entende, tem a visão, a revelação de tudo. Se o homem natural tem 5 sentidos, ao homem espiritual Deus deu um sentido a mais, que eu chamo de sexto sentido. O que é o sexto sentido? Ele tem a mesma função dos outros 5, só que para o mundo dele. Se com os 5 sentidos eu percebo o mundo físico, com o sexto sentido eu percebo o mundo invisível. Eu sinto. E agora você quer escandalizar? Quer ficar bravo? Não adianta, que nem todo mundo vai ser. Jesus, quando esteve aqui, chamou centenas de discípulos, mas quando ele transformou em apóstolos, foram só 12. E mesmo esses 12 sendo apóstolos, só teve 3 que Jesus revelou para ele coisas extraordinárias. Jesus vai se transfigurar no alto do Monte Tabor. Ele vai brilhar como o sol e vai flutuar, tá bom? Ele tem 12 apóstolos. Ele diz assim: nem todos estão preparados. Só pode ir quem acredita nessa loucura. Pedro, Tiago e João, vem. Os outros eram apóstolos, mas não puderam subir. Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. Ele entra no quarto, a menina está morta. Entra o pai e a mãe, lá vem os 12. Jesus põe a mão na porta. Mas somos seus apóstolos, mas nem todos estão preparados para ver. Só entra os malucos, Pedro, Tiago e João. O resto fica aí orando. Será que você consegue compreender isso? Existem alguns entre nós que podem ver o que ninguém viu, ouvir o que ninguém ouviu e sentir o que ninguém sentiu, porque não são homens e mulheres normais. Você pode trazer o mundo invisível para dentro da sua terra. O Senhor vai te dar esta graça essa semana. O Senhor vai devolver os seus sonhos. O Senhor vai levantar o seu ministério. Mas para isso, você precisa voltar a ser o que você era. Você precisa voltar a acreditar nessas coisas eternas. Pastor, mas a gente está mais moderno. O crente pode ser moderno, mas ele não precisa ser mundano. Pastor, mas a igreja está para frente e por isso deixamos Jesus para trás. Podemos ser modernos, podemos ser pessoas estudadas, mas isso não pode atrapalhar a nossa vida espiritual. Vai acontecer um rebuliço na sua casa, e só quem crê nessa loucura fica de pé comigo. Feche os seus olhos. Eu vou fazer um convite apenas nesta hora. E eu queria que você inclinasse a sua cabeça. Eu queria aqui nesse altar hoje, só homens e mulheres que tenham a coragem de dizer: eu já fui melhor. E eu perdi. Eu perdi o batismo com o Espírito Santo. Eu perdi o dom. Eu perdi a profecia. Eu perdi a unção. Em algum caminho, em alguma esquina da vida, eu perdi a sensibilidade. E enquanto eu pregava, você disse: Deus, eu queria de volta. Porque Deus não mudou. Pastor, mas se eu for aí, vão falar que eu sou fraco. Quem fala de você não paga as suas contas. Mas se você tiver coragem de vir aqui buscar, eu vou orar para Jesus devolver para você. Para isso você precisa quebrar o orgulho. Porque se quebrar o orgulho, ele te leva no jardim. E se ele te levar no jardim, você vai conhecer Jesus de verdade. Isso, vem chorando. Mas não venha pensando que sou eu que vou te dar. O altar é o ponto de encontro entre o homem e o Criador. Eu posso te trazer até aqui. Daqui para cá é só você e Deus. Vem. Vem. Vem.
Se chegue mais para cá, para que o corredor fique livre. Tem muita gente vindo. Vem. Isso. Incline a cabeça. Pegue na mão de quem está do seu lado. Se eu vender tudo que Jesus. em troca do amor, Chora mesmo. falharia. Isso. Pois o amor Não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. eu quero conhecer Jesus. Mas eu já conheço, pastor. Conheçamos e prossigamos. Quero conhecer. Vamos conhecer Ele de outra forma. Cadê a igreja viva? Eu quero conhecer Jesus. Você que está aí no banco, na cadeira, não perdeu nada. Então me ajude a orar por esses que vieram buscar. Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é. Vem, Jesus. o mais belo. Faz a sua glória cair sobre nós. Senhor, o orgulho foi quebrado. Os seus filhos arrastaram os corpos aqui para o altar. Os homens naturais continuam entre nós, não sentem, não entendem. Os carnais pensam que entendem, mas não entendem. Mas os espirituais estão orando comigo agora, porque nós sabemos que agora está acontecendo uma guerra aqui. Eu ouço barulho de espadas acima do ginásio. Anjos e demônios estão degladiando. Por causa da sua oração, o Senhor vai enviar anjos para trazer a resposta. Pai, onde houver um homem ou uma mulher que perderam, devolve. Onde houver alguém que está buscando, faz eles encontrarem. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso, faz o céu cair sobre nós. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele. Vai, profeta! Pai nosso, dos céus, santo é o teu nome. Vai, guerreia! Grita, salta, reage. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixa o céu descer na terra.
Devolve os dons para a sua igreja. Devolve a sensibilidade para a sua igreja. Devolve a santidade para a sua igreja. Devolve a sensibilidade para a sua igreja. Onde houver um homem e uma mulher com quem o Senhor ainda tem um propósito, onde a vida não terminou, Pai, ressuscita os sonhos deles. Devolve a graça. Os batizados com o Espírito Santo sejam renovados. Os que nunca falaram em línguas sejam batizados com o Espírito Santo. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. É o reino teu, o poder e tua é glória sempre. Amém. É o reino teu, o poder e tua é glória para sempre. Para encerrar, olha aqui para mim, por favor. Olhe para mim. Há 1 mês e 17 dias, eu estava dentro da minha casa em jejum e oração. E enquanto eu orava pelas agendas, pela minha vida política, o Espírito Santo falou comigo: e a sua família? E eu saltei. Eu procurei minhas filhas, cada uma trancada em um quarto. Minha esposa no escritório. Eu voltei e falei: Senhor, minha família está aqui. O Senhor disse: sua família está aí, mas não está comigo. Você cuida dos filhos dos outros há 30 anos pregando pelo mundo. E as suas filhas? Os jovens se espelham em você. Quantos se levantaram te vendo pregar? E as suas filhas? Pastor Gilberto, me deu um desespero. Eu dobrei meu joelho, Henrique, orei por mais uma hora. Eu disse: Deus, o que eu faço? O Senhor disse: me provoque. Eu sentei na cama, peguei meu celular, dentro de casa, mandei uma mensagem para cada uma das filhas e comecei a luta. Vamos orar comigo um pouquinho? Cada uma com uma desculpa. Daqui a pouco eu falei: não querem. A voz disse: insista. Aí eu liguei de novo. Aí eu liguei: filha, vamos orar com o papai. Ah, pai, vamos orar. Ela falou: tá bom, eu vou. Eu falei: me ajuda com a sua outra irmã. Daqui a pouco a outra disse: todas as mulheres resolveram orar. Eu disse: Senhor, conquistei. O Senhor disse: mas não faça uma oração comum não, filho. Leve elas para o monte para orar. 2h da tarde. Eu falei: nós vamos orar lá na montanha. Elas arregalaram os olhos, mas lá. E levei minhas mulheres para a oração. Os bancos lá na clareira, cada uma encontrou um banco, ajoelhou. Quando eu fui ajoelhar, o Senhor disse: de pé. Você é o sacerdote da sua casa. Ore com guerra. Fale para o diabo ouvir que a sua maior riqueza está aqui nessa montanha. Não está dentro da sua casa, nem dentro da sua garagem, nem na parede do seu escritório. A sua riqueza está aqui nessa montanha ajoelhada. E eu entendi: a minha maior riqueza é a minha casa. E eu comecei a orar, mas eu fiz uma oração de guerra. 2 horas, eu suava, eu me molhei inteiro. E o que estava em mim pegou minhas filhas, pegou minha esposa. Fazia tempos que eu não via as meninas orando, chorando, falando em línguas. Quando eu vi que o céu desceu, eu tive uma crise de choro e sentei. Elas vieram, oraram comigo, pastor Gilberto. Foi uma coisa tão bonita. Quando terminamos, fiquei em pé, fiz um círculo, disse: vamos orar para despedir, para ir embora. Eu fiz um teste. Falei: Karen, a minha filha mais velha, universitária, mora sozinha aqui em São Paulo. Eu disse para ela: você pode despedir em oração? Eu conheço a minha filha. O não seria redondo. Ela disse: vou orar, pai. Apertou as mãos. Ela tentou orar. Ela começou e entrou numa crise de choro. Ela chorava, parava e falava 1, 2 palavras em português e chorava. Aquilo foi me enchendo de Deus, até que ela quase me matou do coração. Ela apertou a minha mão e gritou bem alto: Deus do meu pai,
Deus do meu pai, me dá 1% do que o Senhor deu para o meu pai. A minha filha pedindo para o Deus que me levantou lá na Vila Tatu, do menino cortador de cana, ela disse: Deus que fez isso com meu pai, me levanta também. Eu caí de joelho, Henrique, eu agarrei as pernas da minha filha, eu disse: filha, não peça 1%, peça o dobro, porque o meu Deus pode te dar o dobro. E veio um avivamento na minha casa. Tem 45 dias que as minhas filhas respiram Deus, bebem Deus, oram a Deus, falam com Deus. Criaram um grupo de oração dentro de casa, um grupo de evangelismo. A mais velha está aqui em São Paulo agora, está num evento que está tendo de igreja. Eu nunca vivi uma época tão diferente. Não precisou de um ano, não precisou de meses, minutos, uma provocação. Eu voltei a fazer o que eu aprendi quando criança. A gente procura uma fórmula mágica, uma coisa nova, e a receita é antiga. A receita que os nossos pais nos ensinaram: jejum e oração. Oração e jejum, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mão direita erguida para o céu. Diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha sensibilidade, que levaram os dons embora, a santidade, eu ordeno, venha para a palma da minha mão. Feche a sua mão. Você acredita nessas orações proféticas? Segure pelo chifre. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima, mas é para pisar com força. E aí você vai abraçar pelo menos 7 crentes. 7 é um número profético, e vai dizer para cada um deles: o que Deus deu a Daniel vai dar para você também. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, a sua igreja vai pegar fogo. 2,5, a cidade de Suzano será chamada de terra da revelação. 3, jogue no chão, pise em cima com força. Isso, entra no céu. Profetiza sobre 7 crentes. Abrace 7 pessoas. Tu és a minha luz, a minha salvação. Abrace alguém, vai ficar parado mesmo. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso, cante. Vem Jesus, vem Jesus. Com potência, com força. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
mas eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo, tudo junto? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Aleluia! Amém! Murcha a barriga e estufe o peito, por favor. E olhe nos olhos dessa criatura que ainda está do seu lado. Se não tiver vermelho o olho dela, enfia o dedo no olho dela. Diga para ela: você entendeu? Deus não mudou. Quem acredita em um avivamento brotando no Brasil? Amém. Antes de devolver o microfone, pegue na mão de...